Bom, aqui eu vou mostrar como que se aplica o reforço de peito no colete. Tá? Vocês receberam orientação, né, no momento do traçado, de definir essa área aqui do reforço com 5 centímetros descendo aqui da cava, né? E aproximadamente aqui 2 centímetros distante do centro da pence, tá? E aí traçar uma linha curva, né? Então eu preciso do reforço de peito nessa região aqui, nessa área. Além dessa linha aqui, eu vou pedir para vocês sinalizarem nesse molde esse finalzinho da pence, vejam só, tá vendo? Porque a curva passa por cima, né, do final da pence, então eu preciso prevê-la aqui também, tá? E essa marcação, vejam só, eu risquei aqui no molde, eu parti ele, eu abri, porque essa abertura, né, isso que está colocado ali, eu preciso também passar para o meu reforço de peito. Tá? Então, eu já cortei, né, para adiantar, já cortei ela aqui na entretela. E aí, eu vou sinalizar, né, exatamente onde está aqui esse finalzinho de pence, tá? O que que acontece aqui, então? Se no molde, né, se no meu colete, eu dei esse ajuste, né, essa costura aqui, ela existe, então eu preciso fazer o mesmo aqui no meu colete, tá? Deixa eu improvisar uma régua aqui com o próprio molde. Olha só, eu vou prever esse ajuste aqui, tá? Que é discreto. Então eu vou traçar de um lado e do outro a pence. Dá aqui aproximadamente meio centímetro, tá? Posso até colocar um pouquinho mais, mas é mínimo. E aí eu faço isso, olha só, eu retiro essa folga aqui do reforço, tá? Aqui eu retiro, eu não vou deixá-la permanecer aqui não, porque esse reforço, essa entretela já é uma estrutura mais rígida, né? Então não convém eu acumular tecido aqui não, tá? Eu quero que o colete fique bem leve, bem delicado, então eu retiro essa folga, tá? O que eu vou fazer agora é juntar, né? Eu vou colocar assim lado a lado, olha só, colar, fechar essa abertura com uma entretela e depois prender com um zigue-zague, tá? Essa marcação tá aqui, olha só, eu trouxe a pence até aqui, mas eu posso prolongá-la um pouquinho para facilitar esse meu trabalho. Eu vou subir ela mais 1,5 centímetro aqui e meio, tá? Vocês podem fazer o mesmo aqui. Que não vai atrapalhar no momento de eu fechar essa pence, tá? Pelo contrário. Ela muito pequenininha, acaba que ela fica muito... Pode ficar muito proeminente, né? Ficar dando bico, não quero isso. Eu quero que ela morra bem discretamente. Aqui ela vai funcionar melhor, tá? Então, eu vou pegar um retalho de entretela, vou levar no ferro e colar, fazendo isso aqui, ó. Agora ficou bem melhor, tá? Eu vou juntar. Então, eu não costuro. Tem quem faça isso, que coloque assim um sobre o outro. Mas aí acaba gerando, né, um volume aqui, nessa sobreposição. Eu não vou fazer isso, eu não quero que vocês façam isso. Vocês vão colocar lado a lado, prender com uma entretela colante, um retalhinho de entretela colante, para depois fixar com um zigue-zague ou com a costura reta. Ok? Depois disso, eu vou agora para a máquina para realizar esse detalhe e aí depois eu volto para mostrar como que se aplica na peça.
Bom, aqui já está uma frente com o reforço de peito colocado, tá? Já foi costurado, tá preso aqui, né, por alinhavos. Não sei se dá para perceber na imagem, vejam só. São 3 alinhavos que percorrem aqui toda a região do reforço, né? Então ele já está posto. E aí vocês vão reparar o seguinte, né? Que a gente refila aqui, ó, essa região do abotoamento, tá? E da cava. Eu só não posso fazer isso antes de fixá-lo ao colete, tá? Eu só faço essa retirada aqui, né, da margem da costura depois que ela está fixa, que o reforço está fixo aqui no colete, tá? Então aqui, esse aqui já está pronto, eu vou deixar aqui ao lado. Esse aqui é o que eu preparei agora, né, que eu coloquei aqui a entretela, enfim. Vocês vão reparar em outro detalhe. O direito do reforço de peito é o que fica em contato com o avesso do colete, tá? Então o lado da entretela fica aqui para cima, tá? Tudo isso para não dar volume, né, para não somar camadas de tecido aqui. Vejam só, aqui a gente já tem todas as partes do forro, né, dos bolsos, então a gente não precisa de mais uma camada ali para fazer volume. Então eu posiciono aqui, né, olha, chego ele certinho no lugar. Aqui ele está exatamente como eu cortei no molde, né, inteiro, com o corte. Vejam só que depois, deixa eu chamar a atenção aqui, né, nesse detalhe, depois que eu colei a entretela, fiz o zigue-zague, né? Aliás, antes, colei a entretela, aí eu já vim e refilei aqui, eu corrigi essa curvatura, tá? Porque pode ficar com algum degrau, alguma diferença aqui, então a gente vem e harmoniza isso, né? Olha só. Recorta aqui, tirando qualquer excesso que porventura ainda fique, né? Então, tá ok, tá pronto o reforço. Posiciono aqui exatamente, né, como está previsto no molde. Aí eu fixo com alguns alfinetes, não muitos, tá? Para então eu virar e começar a trabalhar do lado direito, tá? Então, qual que é o detalhe aqui? Né, por que é que eu não posso aparar ou já deixar isso previsto no molde para colocar aqui já de uma vez, né? O tecido, por vezes, ele pode se comportar de uma maneira diferente, né? Do molde ou... né, no momento que eu manipulo aqui, que eu executo esses bolsos, eu posso distorcer ele em algum ponto, enfim. O ideal aqui, ó, sempre é colocar o molde, colocar a entretela e ir fazendo esse ajuste aqui, ó, descendo toda e qualquer folga que porventura se forme aqui, tá? Então, antes de eu refilar, eu vou fixar essa entretela, esse reforço de peito. Deixa eu aproximar aqui, né? Com alinhavos grandes, alinhavo de alfaiate que a gente chama, tá? É um alinhavo na diagonal, que é feito justamente para fixar áreas grandes, várias camadas de tecido, de entretela, tá? Então, como que eu faço esse alinhavo? Eu dou um ponto largo, né? E se eu estou descendo nesse sentido, se eu quero fixar a entretela, levando qualquer folga que ocorra aqui para a barra, então eu dou um ponto nessa direção, eu corro com a linha nessa direção e dou o ponto na perpendicular. Assim. Fica levemente inclinado, tá? Corro aqui de novo e um ponto atravessado. E o importante é fazer isso aqui, ó, e alisando o tecido, olha, descendo para que não fique nenhuma folga, tá? Para que entretela e tecido fiquem perfeitamente encaixados aqui, ó,
vendo? Sem folga. Qualquer folga que porventura ocorra, ela tem que descer. A gente leva ela lá para a barra. Tá? E aí eu venho fazendo esse alinhavo, contornando essa região próxima aqui do abotoamento. Aqui eu posso tirar esse alfinete. Então, porque é toda a região aqui onde está a entretela, tá? Então, eu venho aqui, fiz esse alinhavo. Agora eu faço mais um aqui no centro e mais um contornando a cava. Tá, então esses alinhavos é que vão garantir que a entretela, né, o reforço de peito fique exatamente no lugar, devidamente acomodado, né, que depois de pronto, né, garantir que depois do colete pronto não ocorra nenhuma folga, nenhum papo, nenhuma bolha, tá? Por conta da entretela mal aplicada. Essa entretela não é colante, né? Então, toda entretela não colante, a gente precisa fazer isso, ela precisa ser fixada provisoriamente com esses pontos. Depois, na parte interna, vão ter outros momentos em que ela vai ficar devidamente acomodada. Aqui, tá vendo aqui, ó? Aqui onde tem, né? Tem o tecido, tem entretela, ainda tem as camadas do bolso, né? Então aqui, ó, eu preciso usar o meu dedal. Vejam só, se eu não tô com o meu dedal, é bem difícil de dar esses pontos aqui, ó. Tá? São várias camadas que eu tô prendendo aqui, né? Aqui tá ok. E agora só mais um alinhavo nessa direção aqui da cava. É por isso que né, isso responde, né, aquela dúvida que vocês têm, aquela curiosidade que muitos de vocês têm acerca das imagens que a gente vê aí, né, na internet, enfim, na rede, dos paletós, com aquela quantidade de linha, né, de pontos, são muitos pontos. É isso, aqueles pontos estão lá por um motivo, né, que é esse daqui, é fixar aquelas várias camadas. Então, imaginem o paletó, a infinidade de processos que tem no seu interior, que demandam aquela quantidade de pontos. Né? E assim, sempre alisando. E esses pontos ficam até o final do trabalho, até o final da tarefa. Só depois dele pronto, né, todo acabado, enfim, é que a gente retira. Né? E é um trabalho bonito, né? No final são várias, né, junta com a marcação do alfaiate, junta esse alinhavo, acaba sendo uma infinidade de pontos aí. Ok, isso aqui é o suficiente. Tá? Então, fiz os 3 alinhavos. Agora sim, eu viro aqui do lado direito. E aí eu retiro 1 centímetro aqui na cava e 1 centímetro aqui no meio da frente, tá? Vocês podem tirar, quem tá com o olho treinado, tá? Com um golpe de vista bom, o alfaiate fala isso, golpe de vista. Pode vir tirando aqui, ó, direto, tá? Com a tesoura, 1 centímetro, tá? No máximo 1 centímetro. Né? Poderia até, tipo, colocar 0,75, mas enfim, a gente vai costurar com 1 centímetro, então 1 centímetro que vocês vão retirar aqui. Mesma coisa aqui na cava, tá? Aliás, esqueci de um detalhe. Antes de refilar aqui por dentro, é importante vir aqui fora e conferir se não cuspiu em algum lugar. Por exemplo, aqui na cava tá cuspindo um pouquinho. Então, eu tenho que igualar, acertar todo ele por fora. Olha, aqui também tá saindo um trisquinho. Então, eu venho aqui e retiro.
Confira isso tudo, tá? Aqui no meio da frente tem só uma beiradinha que tá cuspindo, então eu tenho que fazer isso. Eu tenho que, antes de refilar, vir aqui e acertar ele todo, tá? Agora tá ok, não tá cuspindo nada aqui no lado direito. Então agora eu viro, aí sim eu posso tirar, né, com tranquilidade aqui, sim, 1 centímetro da cava e do meio da frente. Para quem não tá tão seguro, né, do golpe de vista aí, que acha que pode não tá, né, pode não fazer isso tão bem, tem um truque aqui, ó, vocês podem usar o próprio molde, olha, para fazer, para marcar, né, esse refilado. Então, vocês vão colocar o molde aqui em cima, por exemplo, aqui da cava, tá? Eu marco alguns pontos de guia aqui, de referência. Eu contorno a minha cava aqui. E aí eu uso o próprio molde, olha só, para ir traçando, para ir fazendo essa curva de lápis, tá, pessoal? Não usem caneta, não. Então, olha só, fiz essa parte, agora eu desço, faço o mesmo aqui. Essa parte que a curva é mais fechada, né? Eu tenho que vir aos poucos, não consigo traçar de uma vez, não. Depois eu só junto aqui. Completo traçado, tá? Então, já demarquei aqui o que eu preciso refilar e o mesmo eu faço aqui na área do abotoamento. São 3 pontos, na verdade, que vão precisar ser refilados, tá? Cava, meio frente e bainha, tá? A gente não deixa essa entretela descer até a bainha também, não. Aqui, mesmo processo, tá? Eu faço aos poucos aqui, ó. Retiro, traço aqui primeiro nessa primeira metade, desço o molde. E depois eu só completo o traçado. Ainda com o molde eu venho aqui, dobro, né, e risco a linha da bainha. Ok? Então tá aí, né, as 3 partes que eu preciso refilar. E aí, só vir aqui e cortar. Com cuidado, né, para não cortar o colete embaixo. Né, por favor, gente, ó, muita atenção nessa hora. Então, aqui, cortando exatamente como está o colete, né, eu consigo uma exatidão, uma precisão aqui das partes. O que pode não ocorrer, né, se eu tentar prever isso antes. Então, no alfaiate tem muito disso, né, de ir cortando e acertando. Ele deixa muita folga em tudo, enfim. Isso, para quem está habituado com os processos da indústria, no começo é bem difícil de lidar, assim, a gente fica bastante incomodado, né, querendo esses ajustes, né, já na peça, mas isso tem um porquê, tá? E faz sentido. E a gente pode trabalhar se tratando de uma peça única, né? Se tratando de uma peça sob medida. Então, às vezes, por vezes, acontece de um tecido ceder mais que o outro, principalmente o forro, né? O forro com relação ao tecido principal, a própria entretela. Então, essa forma de ir montando, né, e ajustando, ela é mais precisa, né? A gente consegue chegar num resultado 100%, né, satisfatório, enfim, de exatidão, de precisão, tá? Então, é por isso que, né, na alfaiataria a gente trabalha assim, dessa forma, fazendo essas correções, esses ajustes, e é preciso um esforço por parte de vocês, tá?
né, falando daqueles, né, vocês alunos que já têm alguma experiência de fábrica, de confecção, né, do processo industrial. Então é outro caminho, é outra conversa, né, na alfaiataria. Mas enfim, aqui está a peça, então a frente já com a entretela posta, o reforço de peito, o ombro permanece, tá? Aqui ele fica tanto no ombro quanto na lateral. O refilado é mesmo só na região do abotoamento e na cava, ok? Próxima etapa, então, vai ser o processo de construção aí da gola, para quem for usar a gola, né? E quem optar por não realizar a gola, então, antes do reforço, né? Já ter posto aí o bolsinho de lenço. Reparem bem aqui, ó, né, quando tem um padrão, quando o meu tecido tem risca de giz, é um xadrez, enfim, eu tenho que ter essa preocupação de casar, né, o desenho, as linhas todas aqui. Quando o tecido é liso, é mais tranquilo, é bem mais rápido. O tecido, né, com essa padronagem aqui, ele dá mais trabalho, né, a gente tem que ter muito cuidado aqui na hora do corte, enfim. Mas aí é isso, pessoal, tá? Então aqui o próximo vídeo, né, que a gente vai trabalhar vai ser a construção aqui da gola.